e estou muito mal, né? Não recuperei muito bem, mas foi nesse entanto que eu não estou fazendo mais as lives. Acabei de acordar e parece que as coisas, não somente ao meu redor, mas ao redor do mundo, elas não andam não muito bem. Bom, esses dias eu passei deitado e eu vi a notícia. As notícias no mundo. O mundo mostrando seu colapso, os seus sinais. E realmente, meus irmãos, existe um caminho chamado caminho da vida que poucos conseguem enxergar. É como se fosse algo neste mundo que coloca uma venda nos olhos daquele que um dia colocou em alvo que um dia ia viver com Cristo na eternidade. Muitas pessoas estão se perdendo no caminho. Muitas pessoas estão desistindo, não estão mais acreditando. É logicamente que nesse tempo oportuno, de trevas, de abismo, de lutas e sofrimento, era necessário que tudo isso acontecesse. O que mais impressiona nesta vida é a praticidade dos erros. É muito fácil errar. O erro, ele não tem barreiras, mas o acerto tem. A maior barreira que existe para acertar é você se auto-dominar, você se autoavaliar e ver que aquele modo de acertar, muitas vezes você errou. Então agora é necessário olhar para si mesmo, ter o domínio próprio e começar agora a atingir outra seriedade diante da sua vida. Então, o que eu tenho que dizer para vocês? A Terra está passando muito rápido. A volta de Jesus está próxima. O mundo está se acabando. Guerras na Turquia, lá, eu vi lá o fim dos tempos. O que seria a minha vida? O que seria a sua vida nessa terra? Passou-se, comeu, bebeu, sorriu, teve filhos, familiares, mas o que foi a vida? A vida é cheia de ilusões, ilusões que nos machucam muitas vezes, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é bem clara dizendo: há caminhos aos olhos do homem que parece ser bom, mas o final dele é a morte. E por esse caminho de morte muitos têm entrado. Um salário que realmente vem no tempo certo, que é a morte, e um pecado que nos rodeia tanto, que a Bíblia diz que é como cordas que amarram o homem. Agora me diga, se o pecado é como cordas que amarram o homem, correntes, o que se faz diante de uma determinada situação? Você está amarrado. Aí vem o libertador, aquele que quebra as correntes, o cadeado, e destrói as fortalezas do inimigo, e ainda faz nós flutuarmos diante de uma promessa da eternidade, morar com ele para sempre. A ideia, meus irmãos, muitas vezes, nas nossas vidas, ela se baseia em mentiras e ilusões. Tudo isso aqui é ilusão. Tudo vai acabar. O mundo está indo embora, meus irmãos. O tempo, eu estou até arrepiando, o tempo está breve. O arrebatamento está próximo. Vou dizer mais uma vez, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Não se prega mais arrebatamento das igrejas. Não se fala mais do tempo que Jesus vai virar como um ladrão e tirará a igreja daqui de uma forma triunfante, no piscar dos olhos. Como diz a palavra, né? Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então as coisas vão acabar. Isso aqui vai acabar. Isso aqui é uma ilusão. Isso é uma ilusão. O apartamento, o suco que eu vou comer amanhã, tem que comer de novo, porque a carne ela não está seca. Tudo é mentira. Tudo é uma ilusão. Então, começa a viver aqui com mais seriedade em relação à palavra. Por quê? Porque se você deixar isso aqui te dominar, você não vai conseguir salvar. O tempo é breve, a terra sentindo dores de parto,
Estamos vendo, vi agora uma notícia, o pai jogou o filho do lado da ponte. São situações terríveis e tenebrosas. Então, o amor de muitos se esfriou. O tempo é breve. E vocês precisam se acertar. Existe uma coisa muito interessante nessa vida. A Terra, ela vive de fases. E é engraçado que vivemos a Terra. A Bíblia diz que fomos moldados da Terra. A palavra de Deus diz que Deus fez ali, moldou-se um homem e soprou nele as narinas, o espírito de vida, e se tornou alma vivente. Ou seja, acoplou-se os três. O corpo subiu juntamente com a alma, que existiu através do espírito, e o homem se tornou três, como Deus é três. Pai, Filho e Espírito, em um só. Assim também nós somos três aqui, em um só. Deus é trindade, nós somos trindade também. E o mais interessante é que quando Deus ele vai fazer a terra, olha que interessante, nós temos fases nessa vida. A terra também tem. A terra passa o outono, a terra passa o inverno, a terra passa o verão e a terra passa a primavera. E nessas fases da terra, a coisa mais interessante é que no inverno não tem graça. Tudo tá vazio, tá tudo, sabe, uma coisa sem nexo. Depois vem o outono. O outono as flores vão caindo, primavera as flores vão nascendo e o verão começa a esquentar de uma forma. É tão interessante que tudo isso é nossa fase. Eu digo uma coisa para vocês, eu posso ter errado nessa vida inteira. Eu posso ter feito coisas terríveis, mas o Senhor tem me guardado. Ele me ama de uma forma que eu não sei explicar. É porque a sabedoria que sai de mim não vai no interesse do seu pix. Essas palavras não são minhas. Essas palavras de quem está sentado na eternidade. Então olha para você agora. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode. Vocês não podem desistir agora. Vocês têm que ser fortes. Não desistam. Vai em frente. Errou hoje, Deus vai perdoar vocês. Mas vai pra porta, gente. Vai lá. Não vale a pena. Não vale a pena vocês voltarem, não. E se vocês voltarem, eu vou dar um tapa no bumbum de vocês. Seus bobos. Eu amo vocês. Por isso que eu faço isso. O amor que eu tenho por vocês, vocês não têm noção. São minhas ovelhas, né? Ele dá conta diante de Deus, no último dia. Cada ensino. Cada dia de dificuldade. Vocês não podem parar. Ah, Pastor Júlio. Pastor Júlio, eu caí, volta. Ele perdoa. Eu choro por vocês, sabe por quê? Porque agora vocês são muitos, né? Eu sou um só, eu sei, meu sentimento, mas tem pessoas que não conseguem falar comigo, tem pessoas que tá me assistindo que tá passando por situações tão difíceis. Tão difícil. Mas eu sou um espelho para você. Olha o que eu tô passando, olha o que eu já passei. O que me faz querer acreditar que ainda esse mundo possa ouvir a palavra de Deus. Que esses corações ainda têm terreno fértil. Para a palavra se plantar e sair 60%, 100%, 100%. O que ainda eu acredito? Por que ainda existe essa esperança? É porque Deus não desiste do homem. Houve uma palavra muito interessante. A Bíblia diz que o rei mandou os seus servos ao vilarejo chamar as pessoas para se assentar à mesa do filho, porque o filho ia casar. Então assim o rei mandou os seus servos. Alguns dos seus servos foram mortos.
apedrejados, cuspidos. E os que sobraram voltaram ao rei e disse: Senhor, eles mataram aqueles que o Senhor mandou. Olha só como o rei faz. Enviou novamente. O amor de Deus na vida de vocês, eles não vai cessar. Deus não pensa como vocês pensam. Deus sabe que você é um pó. Você tem que dar chance para você, porque você não é um miserável, nada. Por isso que Deus dá chance. Se Deus não dá chance, ninguém se salva. Ele vê assim, você vai morrer logo. Eu sou eterno. Ele cai e padece. Deus vai te dar milhões de chances. Deus vai te dar milhões de chances. Mas tem umas árvores que são cortadas, por quê? Porque o que Deus quis é planejar um novo tempo em seu jardim. Então, para encerrar, voltem a orar. Voltem a amar mais a Bíblia que o celular. Eu disse para Deus um dia, eu falei: Senhor, eu não quero nem saber. Mesmo se eu ganho o mundo inteiro para comer alma, pelo menos eles foram. Olha o amor. Pelo menos eu levei almas para o Senhor. Tentei. Se eu para o inferno e eles for para o céu, para mim tá bom. Olha só. Se você olhar para o ridículo, mas olhando assim, porque é o amor. É o amor de ensinar, o amor de falar: olha, eu errei ali. Você não erra aqui não, porque aqui dá problema. É o amor de tentar de novo. Esse é o amor que nos constrange, meus irmãos. O amor de Deus. Então sejam fortes. Não tenha medo nessa floresta terrível, tenebrosa, escura chamada vida. Tem lobos, tem leões, tem tudo. Mas tem nosso Senhor nos guardando. Vou deixar uma mensagem para vocês. Que vocês se comportem. E que se um dia Deus me levar, se um dia eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês guardem cada lágrima que está no meu rosto pela vida de vocês, pela vida do necessitado, que tá nas ruas sem comer, pela vida do preso que está com a sua testa na grade, olhando para o sol, querendo a sua liberdade, mas sendo oprimido pelo sistema carcerário, pela aquela tiazinha que todo domingo vai levar o seu jumbo para seu filho na cadeia, para aquele senhor José, cada papelão, o dia inteiro no farol, aquelas crianças pedindo, estendendo a mão, querendo uma moeda. Ai, como é bom saber que nós, a igreja, se preocupamos com aquelas senhoras de idade que estão nos asilos também, que hoje ninguém se fala mais, foram jogados pelos seus filhos, mas a igreja devia amparar, esquece também deles. Então, ampare o órfão, abraça a viúva, dá amor, dá abraço a quem não recebe abraço. Hoje mesmo eu estava no espetinho, pois eu até acho que está no Telegram, mandei pro Gabriel. Eu falei: eu vou comer um espeto, porque eu não estou conseguindo comer mesmo. A verdade é essa, eu não como. A verdade é essa, eu não como, é de verdade, eu não como. A alimentação é horrível. Aí, é pra você ver, eu tava fazendo uma marmita daquela de... Mano, vamos aqui pra gente sair do espelho. Eu fui no espetinho, acho que eu mandei aí pro Gabriel, mandei sim. Depois ele ia colocar no Telegram pra vocês. Aí passou um monte de morador de rua, mandei parar todo mundo. Todo mundo vai comer, senta aí. O cara do espetinho ficou assim, olhando. Aí eu beijei todo mundo, brinquei. Eu acho que fiz o vídeo, acho que eu não dando ninguém. Aí eu brinquei lá com o senhor de idade lá, beijei ele. Tentei fazer a faixa na perna dele. E ali eu vi o cheiro dele no carro. E eu falei: olha que gostoso. E esse cheiro é para mim um dia, para ele todos os dias. Então, é isso. Você, irmão, não tem que visar dinheiro, não. Só porque você é pastor pedir. Não, essa terra aqui vai para. Ixi, quer saber de dinheiro, não, meu irmão. Ixi. Meus irmãos, é uma luta, às vezes, para pagar as coisas na igreja, não quer saber de dinheiro, não. Dinheiro o quê? Que dinheiro o quê? Dinheiro o quê? Dinheiro, ficar rico. Riqueza para quê nessa vida aqui? Quero só concluir meu chamado.
se Deus assim me permitir, fazer com que as minhas palavras entrem no coração de vocês, para vocês crescerem espiritualmente e para vocês, quando chegar um dia mal, vocês existirem. Tá bom? E quero dizer para cada um de vocês, eu amo muito vocês, turma com Deus. Lembrando, se vocês voltar para trás, vocês estão lascados na minha mão. Aqui para vocês, ó. Ó, na bunda, hein? Não voltem, tá, ovelhas? Então tá aí a comida, a bebida. Bem. Ovelhinhas, agora vão lá, tá bem tratada. Guarde as palavras nos vossos corações e abracem a causa da necessidade da justiça de Deus. Lembrando que a justiça de Deus, ela exerce também uma veracidade de poder. Então seja justo e receberão poder. Ó, amo vocês, ovelhinhas. Eu tenho que... Um beijo, um abraço e saudades. Lembrando, eu tenho uma coisa que eu não ia contar pra ninguém. Eu não contei pra ninguém, claro, eu tenho amigos. Eu vou contar pra vocês que eu... Posso contar pra vocês o segredo? Eu não tenho amigo, o dia inteiro sozinho. Eu e Deus. Eu não tenho amigo. Posso contar um segredo? Eu acredito em vocês, tá bom? Eu acredito em você. Você pode. Você pode. Rapaz, até a próxima. Deus abençoe vocês. E durma em paz, tá? E vai orar um pouquinho. 5 minutos. Fala, Deus. Eis-me aqui. Eu só quero escutar você, tá bom? Promete não me esquecer? Porque eu prometo não esquecer vocês, tá bom? E fiquem bem. Fiquem bem, nós vamos vencer isso aqui. Nós vamos vencer isso aqui. Nós vamos. Em nome de Jesus, nós vamos. Nós vencer isso aqui. Isso aqui não é páreo pra nós, não. Isso aqui não pode parar, gente. Não pode. Aqui não é meu lugar, nem o seu. A gente tem que ir embora daqui. Tem que ir embora daqui logo. Vamos vencer isso aqui. Deus abençoe. Fica na paz. Amo você, tá? Deus abençoe a todos que estão ajudando a obra. E qualquer novidade eu passo pra vocês, tá bom? Tô indo pra... Assim que eu melhorar, tô indo pra Ribeirão de novo. Deus abençoe, mas a paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Se cuidem, hein? Vamos orar, hein? Olha, se não for, tapa na bumbum, hein? Brincadeira. Deus abençoe.